porque nós simplesmente escolhemos. Não, a bondade de Deus nos trouxe até esse lugar. Então, se Deus, com a sua grandeza, sabe onde está cada fio de cabelo da sua cabeça, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem, muito mais todo o resto da sua vida. Ele sabe cada um dos seus passos. E se nós queremos ter favor imerecido, se Deus pode aumentar, então nós queremos que seja acrescentado no nome de Jesus. Ou seja, você não precisa ser um ministro, um pastor, um empresário, para ser alguém que recebe mais favor de Deus. Acredite, porque há muitos pastores que não têm favor. Há muitos pastores que sofrem e ressofrem e sofrem e sofrem. É uma vida sofrida. E tem empresários que é a mesma coisa. Ele tem a empresa, mas o tempo inteiro está sendo roubado. Ele tem a empresa, mas o tempo inteiro nunca consegue montar uma equipe. O tempo inteiro ele está lá em demandas. Ele tem uma empresa às vezes abençoada, mas tem um casamento destruído. Ele tem uma empresa abençoada, mas os filhos não o reconhecem como pai. Ou seja, não há favor. Mas é claro que Deus também tem favor para os pastores. É claro que Deus também tem favor para os empresários. Deus tem favor para você. Mas isso que eu estou te dizendo é que não é só quem tem uma posição que tem favor. Não, há favor para você lá na sua casa. Há favor para você lá no seu trabalho. Há favor para você no seu casamento. Há favor para você na onde você chegar. O tempo inteiro nós recebemos críticas. O tempo inteiro nós recebemos pancadas da vida. O tempo inteiro você está andando pelo caminho, pelo alvo que Deus colocou no seu coração, e aparecem pedras no meio do caminho. Mas você, pela graça de Deus, tem o favor para vencê-las todas as vezes que elas aparecerem. Essa semana passada, há uns 10 dias, nós somos novatos. É os imigrantes. Os imigrantes chegam, não sabem de nada, e baiano. Baiano, se tiver algum baiano aqui, com todo amor e carinho, são as nossas gafes, né? Foi lá abastecer o carro. Lembrei da pastora Sueli na autoestrada, passando o cartão, abastecendo. Foi lá, pegou a notinha lá. Ela pagou no cartão, pegou a notinha lá. Beleza. Da outra vez, aí eu fiz a mesma coisa. Parei na máquina, coloquei o cartão. Aí a Crisane falou: descontou 150 euros. Eu falei: o quê? Aí eu fui lá na casinha, falei: o que está acontecendo? Aí ele falou assim: não, como o seu cartão é internacional, o banco puxa de segurança 150 euros e depois devolve para você, depois que debitar a fatura do combustível que você abasteceu. Beleza, falei: então já que já debitou, agora eu vou usar, porque já descontou. A hora que eu coloquei o cartão, descontou mais 150 euros. Falei: uau, bandido. Aí eu fui lá de novo, que aí a Crisane viu e falou: o que está acontecendo? Porque não aparece, né? Eu fui lá, aí ele falou assim para mim: olha, não tenho o que fazer, lê aqui. Aí eu li lá uma plaquinha: no mínimo 3 dias. No mínimo 3 dias. Aí eu fui lá, abasteci com dinheiro, irmãos. Aí passou 1 dia, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, e aquele trem na minha cabeça. Aí nós oramos aqui, eu fui orar, falei: Senhor, nós não temos ninguém aqui que dá conta de nos sustentar. Então, eu tenho o Senhor, não tem mais ninguém. Por mais que eu tenha os irmãos, tenha a igreja, etc e tal, eu confio plenamente no Senhor. Porque se o Senhor não fizer, nós vamos ser envergonhados. E se for envergonhado, é o seu nome que é envergonhado. É o nome de Jesus. Irmãos, nós íamos orar aqui na reunião de liderança, oramos. No outro dia, por volta das 19 horas, entrou 8 dias depois,
Mas por que eu estou te contando isso? Porque nós somos favorecidos. O diabo vem para roubar a sua paz, mas Deus vem para te dar a vida em abundância. O diabo vem para dizer para você que você vai ser envergonhado, mas o diabo já está debaixo dos nossos pés. Mas você ainda, parece que quando Deus pisou na cabeça do diabo, não acertou a boca. Esmagou a cabeça, mas parece que a boca ainda fala, e fala mesmo, é acusando você, é tentando colocar peso dentro de você. Vai faltar, não vai ter para amanhã, se você não trabalhar igual um condenado, não vai acontecer, as coisas não vão andar, as coisas não vão fluir. Mas essa não é a verdade. O que nós precisamos, e eu falo com muita graça, nós precisamos é do favor de Deus. O que eu preciso nessa cidade, o que eu preciso nesse país, o que você também precisa é do favor de Deus. Você não precisa de mais dinheiro, você precisa de favor, porque quando você tem favor, portas se abrem para você ter recurso financeiro. Quando você tem favor de Deus, portas se abrem para você ter um casamento abençoado. Quando você tem favor de Deus, portas se abrem para os seus filhos crescerem. Quando você tem favor de Deus, é claro que o diabo vai te atacar. Você está vivo e tem uma mira dele na sua cabeça, mas também tem um escudo chamado fé para você viver. Amém. Ele vem contra você com espadas e lanças, mas nós vamos contra ele no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Parece loucura, mas resolva acreditar na loucura do Evangelho. Amém. Para os que se perdem é loucura, mas é poder de Deus para os que creem. E nós estamos crendo. Então eu ouso dizer para você que essa foi só uma de muitas ratas, ou muitas gafes. Muitas gafes. Esses dias é o seguinte: nós compramos um carro de 1994. Dali ouro. E faz parte, o próximo vai ser mais perto de nós. Não é? Mais perto de nós é mais perto do ano que nós estamos vivendo, né? 1994, o carro tem 20 anos. 20 quantos anos? 28 anos. Eu tenho 38, nasci em 1984. Que coisa. E aí, um irmão, olha para você, um irmão viu e falou assim: o quê? Que é isso? Eu falei: é o carro. Ele falou: nossa, você comprou isso? Eu falei: claro, eu estou a pé. Entre estar a pé e ter um 1994. Graças a Deus pelo 1994. Esse foi um. O outro olhou e falou: nossa, pastor, lá do Brasil, nossa, pastor, que carro bonito, hein? Ainda mais com um carro de 1994, ele deve ter uma tecnologia diferente. Eu falei: tem uma tecnologia de 28 anos atrás, que deve estar à frente do Brasil na época, uns 5 anos, mas então já passou. Ou seja, um viu como graça de Deus e o outro viu pelo merecimento. Tipo assim, você merece algo melhor, você merece algo maior, você merecia. Eu também, se eu fosse por merecimento, eu ia pensar: nossa, eu quero uma Bugatti. Mas o merecimento tira o prazer de viver os começos da vida. O merecimento tira o prazer de você celebrar as pequenas vitórias, e para mim foi uma vitória. Então, ao mesmo tempo que eu tive um que falou: pastor, que carro lindo, o outro falou: que carro feio. O Augusto falou: pai, esse carro é feio. Ele falou para mim: mas é um carro, para você ver, ao mesmo tempo que ele falou: é feio, ele já falou: mas parece um carro de corrida, porque ele tem aquele aerofólio atrás, né? É um Córdoba, um Seat Córdoba. Ou seja, depende da maneira que você vai ver. Se os seus olhos forem bons, todo o resto do corpo será bom. Mas se os seus olhos forem maus, não adianta, não tem o que fazer. Mas a lei sempre vai fazer você ter maus olhos. Só fica reclamando demais de qualquer coisa quem acha que merece.
Então eu mereço ter uma esposa que faz tudo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, etc e tal. Então eu estou sempre reclamando, porque eu sempre acho que ela está em dívida comigo. Eu sempre acho que eu deveria ter uma igreja melhor, prédio maior, Por quê? Porque eu mereço. Eu sempre acho que eu deveria ter dinheiro para ir no Brasil 5, 6 vezes no ano. Em cada festa que tem lá, nós vamos estar lá. Alguém é desses? Então, aí eu fico sofrendo. Teve lá as festas caipiras, né? Eu fiquei olhando e falei, gente, eu nunca nem gostei disso, mas parece que agora está fazendo falta. Eu já senti isso? Você nem gostava do trem, mas parece que agora. Mas por quê? Porque é assim mesmo. Nós sentimos saudades. E tudo isso está dando certo, você está vivo. Só que nada disso pode roubar seu coração de Deus. Nada disso. Ou seja, nós queremos favor, nós queremos mais favor. E quando você encontra alguém que anda nos caminhos do Senhor, você vai encontrar nele honestidade e integridade. Vai ou não vai? Lógico que vai. Porque você vai ganhando essas coisas de Deus. Mas lembre, não é isso que faz você ser favorecido. Pastor, mas eu sou honesto. Pastor, mas eu sou não sei o que. É claro, eu concordo, seja mesmo. Só que não é isso que faz você ser favorecido. O que faz você ser favorecido é reconhecer Deus sobre todas as coisas. Quando eu reconheço Deus sobre a minha vida, reconheço o amor de Jesus sobre mim. E olha, eu estava esses dias, a pastora falou mais cedo aqui sobre ter encontrado com um mendigo, uma pessoa de rua, um andarilho. Eu fiquei, essa semana eu fiz caminhada aqui na ponte, ontem, né, Tom? Sim. Fiz caminhada aqui nessa ponte, que a gente mora do outro lado da ponte, não de baixo, lá do outro lado. E fazendo essa caminhada e orando, você vai vendo coisas, né? E seu coração vai se enchendo de compaixão. Mas ela teve para um lado, né? Que Deus tocou no coração dela, ela sentiu algo. Mas comigo foi um pouquinho diferente. O que eu senti? Eu poderia ser esse aí. Eu falei, eu só não sou por causa da graça de Deus. Eu não sou esse andarilho. Às vezes tem família, tem tanta coisa, mas está perdido. Eu andando na ponte, vi um bêbado em minha direção, com uma maletinha com trem, mas bêbado, não estava de cair, estava cambaleando. E eu olhando para ele, falei assim, eu poderia ser esse. Uma hora não tem mais coisa, vai encostar aí no meio da terra e vai ficar, até voltar à sanidade. Mas Deus me livrou de lá. A graça de Deus me tirou. Eu poderia estar num prostíbulo agora, mas a graça de Deus me colocou nesse lugar. Os irmãos estão entendendo que é tudo pela graça de Deus. Eu poderia estar solteiro e vivendo uma vida enamorada, mas pela graça de Deus Ele me deu família. E hoje eu acordei, tomei banho, estava orando, orei, meditei na palavra, meditei de novo. E meditei de novo, sentei aqui e meditei na palavra. E aí eu vendo o Arthur, o que o Arthur fez? Ele faz isso várias vezes. Ele levanta de madrugada e entra lá. Ele falou pela madrugada. E aí eu venho nele, eu fiquei com tanta graça. Sabe quando ele não fez nada? Não fez nada. Só de olhar, eu estava olhando para ele e falei, nossa, eu sou abençoado. Eu tenho filhos abençoados. Você tem recebido mais do que você merece. Você tem recebido favor de Deus. Esses dias eu estava meditando sobre casamento. Não sei porquê, não estou numa vibe de meditar no casamento. Talvez é por causa de mim mesmo, mas porque eu preciso da graça no casamento todos os dias.
Não sei se mais alguém é assim, mas eu preciso. E aí, olha para você ver. O homem trabalha a semana inteira. E a esposa, ela trabalha em casa. Ela coopera com as crianças, coopera com a casa e tá tudo certo. Só que quando ele chega para almoçar, não tem comida. Aí ele fica bravo e começa a falar: como que você não fez comida para mim? Já tiveram essa cena? Já viram? Como que você não fez? Ele tem razão. Será que ele tem razão? Ele tem razão, porque ele trabalha, ela fica em casa, então espera-se que ela faça o tal da comida. Tem razão de ficar chateado? Tem razão. Mas vamos ver agora o outro lado. As irmãs, ninguém falou que tem razão, mas vamos lá. O outro lado é o seguinte: a irmã acordou, estava ali fazendo as coisas, o Joãozinho, filho deles, caiu e torceu o pé. E ela correu com ele no hospital, tirou um raio-x, descobriu que foi só uma torção, já deu medicamento, já voltou para casa. Na hora que ela começou de novo, chegou a dita cuja da TPM. E ela agora já estressada, estava primeiro preocupada com o menino, saiu dessa preocupação, já entrou na tensão. E aí agora, ela não fez comida, não deu tempo, não conseguiu. Ela tem razão de não ter feito? Ela tem razão. Se você perguntar para o marido, ele tem razão. Se você perguntar para a esposa, ela tem razão. E agora? O que nós vamos fazer? Nós temos que decidir se nós vamos andar pela lei ou pela graça. Se nós vamos andar pela razão ou não. Porque se for pela razão, os dois estão certos. Os dois estão certos. Vai fazer o quê? Vamos separar. Porque os dois estão certos. Agora, se for pelo amor de Jesus, nós vamos ter um casamento abençoado. Foram conversar com o sábio. E aí o casal. Aí a mulher reclamou para o sábio. Falou: ai, meu marido veio aqui, conversou com você, você falou que ele tinha razão? Sim, falei. Eu vim, conversei com você e você falou que eu também tenho razão? Sim, falei. Mas como que os dois podem ter razão? Só um pode ter razão. Ele falou: sim, você está certo, você tem razão. Nós temos que decidir se nós vamos ir pela razão ou se nós vamos ir pelo amor que nos envolve. O amor que nos envolve, ele é poderoso para nos dar um casamento abençoado. O amor que é derramado sobre nós é poderoso para que algo tremendo aconteça. Ainda que em algum momento, vai desequilibrar, Deus equilibra através daquele que está servindo em amor. E nós estamos aqui por causa desse amor. Porque nós falhamos com o noivo o tempo inteiro. O noivo é Jesus. Mas Ele não falha conosco. A sua mão de amor continua nos amando o tempo inteiro, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Você vem para cá, Ele te ama. Tem vezes que você nem quer vir. Você vem só na marra. Sua esposa te laça. Vem. Vamos. E você fala: para evitar confusão, eu vou, porque eu não aguento. Eu só ir nessa igreja e depois eu volto a dormir. Aleluia. Almoça e dorme a tarde inteira. Mas acredite. Você vem até desse jeito e Ele abençoa você. Você vem para essa atmosfera, algo ganha seu coração. E na hora que você percebe, Deus fala com você. Na hora que você nem está percebendo, algo aqueceu o seu coração. Na hora que você nem percebeu, algo moveu dentro de você e uma luz veio na sua cabeça. Meu Deus, vai acontecer uma grande coisa aqui. Então eu ouso dizer para você: se queremos mais graça de Deus, não anule a graça de Deus na sua vida. Pastor, mas a maioria das pessoas não percebe que pode desfazer o favor de Deus em sua vida. Mas Paulo fala em Gálatas 2:21: não anulo a graça de Deus. Mas tem como anular? Sim, tem como anular. Se você perguntar para qualquer crente, em qualquer lugar, ele vai te dizer que o pecado anula a graça de Deus. Mas não é a verdade da palavra. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não anula, porque se anulasse, não tinha nem começado. Você já era cheio de pecado, você já era cheio de tudo que não presta.
mas Ele te amou mesmo assim, e morreu na cruz no seu lugar, sabendo de todas as suas falhas, de todas as suas imperfeições, de todas as suas tendências pecaminosas. Ele sabia, e mesmo assim decidiu pagar para ver. Vale a pena amar o Tom, vale a pena amar o Valtempo, vale a pena amar a casa, vale a pena. Mas imprestável, ele não viu assim, ele viu prestável, ele viu valor. Ou seja, o valor do celular é o valor de quem está disposto a comprar. Você vai lá no lançamento que vai ter agora em setembro do iPhone 15, vai vir no Brasil, né? Não sei quanto vai vir aqui. No Brasil vai vir o quê? 13 mil, 14 mil, que é sempre assim, essa barbárie. Mas por que tem esse preço? Porque tem gente que paga. Então o valor do iPhone vale porque tem gente que paga. O valor de uma Ferrari vale o preço que tem gente que paga. Agora o seu valor é a mesma coisa. Você vale o preço de quem pagou. É o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Senhor. Ou seja, você vale muito. Você vale muito. Mas tem jeito de você sair da graça. Tem jeito de você anular a graça de Deus sobre a sua vida. Ou seja, tem jeito de você sair do favor. Favor é graça. Graça é favor imerecido. Eu não mereço, mas eu estou diante dele clamando. Eu não mereço, mas eu vim receber hoje aqui amor que eu não mereço. Eu vim receber alegria que eu não mereço, paz que eu não mereço. Eu vim receber prosperidade que eu não mereço. Eu vim receber saúde. Eu vim receber uma nova perspectiva de vida, uma nova decisão. Eu vim receber tudo que Ele tem para mim. Tudo que Ele tem para mim eu quero. A lei é o inverso. A lei é favor merecido. Você trabalhou, você merece o salário. Então você fez, eu pago. Você fez, eu pago. Você fez, eu pago. E ontem eu estava meditando sobre a minha vida. Tem tanto merecimento que você for olhar, tem tanto merecimento. E eu orando, nessa caminhada de ontem, dizendo: eu abro mão de todo merecimento, eu amaldiçoo esse merecimento. Ontem eu entendi por que eu tenho que amaldiçoar meu merecimento. Porque se eu não amaldiçoar meu merecimento, eu sempre vou vir cobrar de você o que você às vezes nem consegue me dar. Olha o tanto que eu sou um marido perfeito. Eu com a minha esposa, sou perfeito. Eu faço, eu te ajudo, eu te sirvo, eu te sustento, eu cuido de você. É só na cobrança. E nunca vai estar satisfeito. Nunca vai estar satisfeito. Mas eu ontem amaldiçoei na minha vida. Eu falei: sai toda a justiça própria. Eu rejeito. Sai, por quê? Porque o meu merecimento para o favor de Deus. Senhor, tu tens visto o meu trabalho. Uau! Senhor, tu tens visto o meu clamor. Uau! Tu tens visto. Eu sirvo essa igreja há 20 anos. E é verdade. Eu sirvo essa igreja tem 20 anos. Tu tens visto. Olha isso. Olha aquilo outro. Senhor, ó Deus. Mas quando você abre mão, porque dá razão e depende dele, coisas extraordinárias acontecem em você. A primeira delas é se encher de alegria. Porque quando você está no lucro, eu estou no lucro de estar casado com a Crislane. Estou no lucro. Minha mãe fala que a presença dela alinhou o DNA da família para um povo mais bonito. Eu falo: uau, mas eu me sinto bonitão, então. Mas minha mãe fala que os meninos veem mais bonitos. E eu fico olhando, ou seja, eu estou no lucro. Estou no lucro de ter uma mulher que me suporta. Estou no lucro de ter uma pessoa para eu dormir toda noite, que faz cafuné, que faz café, que faz lasanha, que faz tudo quanto é tipo de trem. Eu estou no lucro. Estou no lucro quando eu estou com ela com TPM. Estou no lucro, eu falo: rapaz, essa mulher brava é bom demais. E hoje ela ficou bravíssima vindo para cá. E eu falei: você está certo, você tem razão. Aí ela ficava mais brava ainda. A garagem lá do prédio não abria. Aí você apertava o botãozinho, não abria. Você apertava nada, abria.
Aí eu falei, tem uma cordinha, puxei a dita cuja da corda. Aí eu falei, segura aqui essa corda, eu vou puxar lá. E veio, abriu. Aí eu falei, segura aqui, vai que esse trem volta. Aí eu passei com o carro. Aí eu tô chamando ela, vem. Aí ela entendeu, desce. Eu falei, vem. E ela entendeu, desce, ela vai. E o trem volta. Pá! Bate. Aí ela vem. E eu olhando para ela. Falei, vai vir daquele jeito. Turbinada. Falou, o que era aquele sinal? Eu falei, era para você vir. Deixar-se aberto. Por que você não gritou? Por que você não falou? Por que não sei o quê? Eu falei, oh Deus. Eu falei, você tem razão. Você tem razão. E eu concentrando para não perder. Tem um dia que os maridos não devem brigar com as suas esposas. Era no domingo. Não discute com as suas mulheres. O pastor está vindo para pregar. Não discute. E aí eu olhando e dando graças a Deus. Eu falei, graças a Deus que eu tenho uma mulher dessa na minha vida, abençoada, cheia de vontades e desejos, cheia de força, cheia de motivação. E eu falei, graças a Deus, eu estou no lucro. Quando você reconhece que você está no lucro, Deus te abençoa muito mais. Deus te abençoa muito mais. Pastor, meu casamento não é perfeito. É assim mesmo. Graças a Deus. Você está colocando Deus dentro do seu relacionamento. Graças a Deus pelo pão. Graças a Deus pelo trabalho. Graças a Deus pela vida. Graças a Deus pelos filhos. Graças a Deus por tudo que Deus tem feito. Eu andando ali, ontem na orla ali, falando, graças a Deus pela igreja. Graças a Deus pela minha vida. Graças a Deus pelos meus pastores. Graças a Deus por tudo. Por quê? Quando você é grato, uma porta se abre diante de você. Então, não anule a graça de Deus tentando merecer alguma coisa. A palavra aqui diz, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ou seja, se o pecado fosse realmente forte, poderoso, desse tanto, quanto as pessoas pensam, esse versículo não teria poder. Mas onde abundou o pecado, Deus vai fazer. Aquele bêbado que está lá, se ele estivesse aqui e ele ouvisse, ele poderia hoje ser completamente sarado. Completamente sarado. Se tivesse alguém entre nós aqui, completamente hoje, se você está vivendo alguma equação, onde tem uma pressão, uma tentação forte demais, acredite, hoje é dia de você vencê-lo pela graça de Deus. É dia de você ser completamente abençoado, porque quando você reconhece que é pecador, essa é a porta que Deus tem para fazer alguma coisa na sua vida. Ele não vem para os sãos, ele vem para os enfermos. Ele não vem para os que já eram livres, ele veio para libertar o cativo. Ele veio para amar você. Ele veio para você que tem enfermidade, porque ele é a cura. Ele veio para você que tem dificuldades financeiras, ele é a sua condição financeira. Ele veio para você que precisa. Acredite, pessoas que se sentem grandes demais, elas não se dobram na presença de Deus, porque elas já são autossuficientes, elas já é. Quem já é não precisa do favor de Deus, porque ele já se acha. Mas eu acredito que todos precisam do favor de Deus. Eu estou aqui porque eu preciso do favor de Deus. Eu preciso dessa graça abundante. A palavra de Deus diz em Romanos 11, versículo 6: e se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, já não seria graça. Já não seria graça. Ou seja, a partir desse versículo conseguimos entender que as obras são o oposto da graça. Pastor, mas eu não faço as coisas assim. Pastor, mas eu não corro. Pastor, mas você quer sim. Mas você não usa isso para se relacionar com Deus. Eu sou apenas, o irmão me perguntou, pastor, mas então tá bom. Mas e se não tivesse eu lá como vaso? O senhor não acha que poderia ter tido outro resultado? Eu falei, claro. Mas se não fosse você, Deus ia usar outro. Simples assim. A graça de Deus vem para você. Você não quer e serve outro. Você não quer e serve outro. O outro quer e recebe. Quando você quer receber dessa graça, ela é derramada sobre você. Quando você quer receber do amor de Deus, ele derrama sobre você.
quando você não quer. Ele não fica chateado com você, ele passa para outro. E quando você se abre para receber, ele volta em você, derrama sobre você. É algo tremendo. Esse amor é muito abundante. Eu falei para ele, você deveria ser como um bisturi de alta precisão, nas mãos do médico, fazendo uma cirurgia complexa no cérebro de alguém, que não pode ficar desalinhado, tem que ficar alinhado. Mas se algum dia o bisturi levantar dizendo, eu sou grande coisa, você nunca vai ver ele fazer isso. Sempre vão se lembrar do médico. Nós estamos aqui para dizer, Senhor, nós somos o bisturi, Tu és o médico. Amém. Tu és o médico. Use-nos, nós nos preparamos sim, nós oramos sim, nós clamamos para ser usado, clamamos para ver milagres, clamamos para ver mover de Deus, mas o que faz toda a diferença, e a real diferença, é a presença de Jesus. É Ele vindo sobre nós e nos enchendo de uma santa expectativa que é sobrenatural, pelas coisas do céu. Hoje nós estamos aqui, então eu ouso dizer para você, o maior obstáculo das pessoas permanecerem no favor são suas próprias obras. A unção que Deus te deu, você realizou obras, é um fato. Só que quando você pega agora essas obras e negocia, elas se perdem. Deus não está para empoderar você com a graça de Deus, não, mas o fruto da graça vai empoderar você. Você está me entendendo? A graça, que é o favor imerecido, vai fazer de você um grande pai, uma grande mãe, vai fazer de você acelerar coisas na sua vida que estavam completamente travados. Um irmão me ligou e falou, pastor, Deus está me falando. Eu falei, falando o quê? Me conta que eu quero saber. Se Deus está falando, né, Cátia? Eu quero saber. Ele falou, pastor, Deus está dizendo que vai colocar coisas nas suas mãos que você nem imagina. Coisas que demoraria para outros 5 anos, 10 anos, Deus está acelerando a sua vida. Eu falei, é mesmo? Conte-me mais. Conte-me mais. Não tem mais nada. E ele falou, Deus está pegando você, que chegou o trabalhador da última hora, para receber, igual os que trabalharam o dia inteiro. Eu falei, isso é graça imerecida, é favor imerecido. Ou seja, trabalhamos o dia inteiro. Quanto você vai receber? Bom, vai receber X. E eu venho trabalhar apenas 1 hora e vou receber esse mesmo X. Por quê? Porque é o Deus que justifica o ímpio. Eu sou justificado por esse Deus. E você também é, para a glória de Deus. Ou seja, desfrute da superabundante graça. Romanos 5, versículo 20. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. A fim que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna, mediante Jesus. Amém. Cristo o nosso Senhor. Ou seja, era necessário vir a lei. Ou seja, ela sobreveio, não fazia parte do plano, mas teve que acontecer. Mas por que teve que acontecer? Para você entender que você era pecador, para você enxergar que você era pecador. A lei é como se fosse um copo de água. Vamos imaginar um copo de água que fica parado aqui a semana inteira. Quando eu olho por cima, um copo de água transparente, está completamente transparente. Mas se eu pegar uma colher e dar uma mexida, você vai ver que caiu coisa. Não é verdade? A água vai ficar curva. A lei é essa colher que mexe as águas paradas da sua vida e mostra os pecados. É a mesma coisa eu chegar aqui e dizer para o Érico, como é que você é? Aí o Érico falou assim para mim, pastor, é o seguinte, eu sou gente boa. É mesmo? Sou gente boa, só não pisa no meu carro, porque se pisar no meu carro, aí você vai, desculpa quem que eu sou. Ou seja, a lei faz isso. Ela faz você ter alguém que vai pisar no seu carro para você reconhecer que você não presta. Você é igual às outras pessoas, as práticas são iguais às outras pessoas do mundo. Isso é o que a lei faz. E no dia que você falar, se alguém fizer tal coisa, eu sento a mão na cara dela. Pode preparar. O diabo ouviu
e vai mostrar para você. Vai lá te tentar o tempo inteiro. O tempo inteiro vai ter gente ali passando perto de tomar um tapão na cara, até se acertar alguém na cara. Meu Deus, o que eu fiz? Não era para tanto. É isso que a lei faz. Ela mostra seus pecados. Glória a Deus. Glória a Deus, Valter. Ou seja, mas esse não era o plano pleno de Deus. Mas ele veio para voltar a nossa ofensa. Veio para mostrar que nós éramos falhos. A palavra de Deus lá em Marcos 16, versículo 7, conta a história de quando Jesus morreu. E ele já veio e ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o anjo disse, mas ide, Jesus fala, né? Ele foi, conversou com o anjo e disse, mas ide dizei aos discípulos e a Pedro. Pastor, por que e a Pedro? Porque a graça, a lei nos mostra as nossas falhas. Me mostra as minhas falhas como pai, me mostra as minhas falhas como pastor, como amigo, me mostra as minhas falhas com as finanças. Mas Pedro tinha acabado de negar Jesus. Pedro tinha negado Jesus. E ele fez a mesma coisa que Judas fez, só não se vendeu. Mas ele fez pior. Eu considero pior, porque na hora que perguntaram, ali no momento da crucificação, ele negou uma vez, negou duas vezes, na terceira foi a mais séria, porque ele, ao encontrar com aquela mulher, a mulher fala, esse aqui ele é um dos discípulos de Jesus. Ele começa a xingar a mulher e a praguejar. Só que naquele momento ele encontra o olhar de Jesus cruzando o olhar dele. Que coisa triste e difícil. Judas fez, Pedro fez também. Mas interessante é que de todos os discípulos, de todos, ele diz, mas ide e dizei aos seus discípulos e a Pedro, eu preciso falar com Pedro. Deus manda dizer para você que Ele não se esqueceu de você. As suas inadequações não vão impedir o mover de Deus na sua vida, porque a graça vai ser cada vez mais permanente, derramada sobre você. Cada dia você vai ser uma mãe melhor, uma esposa melhor. Cada dia você vai ter mais graça no trabalho, mais graça na célula, mais graça no discipulado, mais graça na vida da igreja, mais graça no pastoreio. Cada dia você vai crescer em graça para a glória de Jesus. Pedro pega agora, você sabe que ele negou Jesus, mas Jesus pega poucos dias depois, 40 dias depois, ele entrega aquilo que ele tinha de mais precioso, entrega a igreja nas mãos de Pedro. Fala, vai Pedro. Qualquer um aqui que negasse Jesus, vamos imaginar que o Tom deseja ser pastor, mas o Tom vem aqui na frente e fala, eu não aceito mais Jesus como Senhor da minha vida. Ninguém colocaria o Tom para ser pastor aqui. Eu não colocaria. Talvez você também não. Depois Jesus ao vivo e a coisa. Mas Jesus é aquele que vem e te dá uma nova oportunidade. Ele te dá uma nova oportunidade. E Ele te dá e refaz, e refaz, e refaz. Ou seja, hoje nós estamos aqui para saber que somos amados por Ele. Você é amado. Não há nada que você possa fazer para Ele te amar mais. E não há nada que você possa fazer para Ele te amar menos. Apenas reconhecer que você é amado. Isso vai fazer você não travar o mover de Deus na sua vida. Você não precisa pecar para ter mais favor. As pessoas dizem, pastor, mas onde superabundou a graça? O pecado superabundou a graça, então eu tenho que pecar mais, que foi um dos questionamentos que aconteceram em Roma. E ele diz no versículo, Lucas 2, versículo 51, e desceu com eles a Nazaré. Perdão, eu pulei aqui. Pode ser. E desceu com eles a Nazaré, e eras de submisso a sua mãe, porém
guardava todas essas coisas no coração. Crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Jesus precisou aprender algo naquele dia, naquele tempo. Jesus era Deus, completamente Deus. E você acha que Deus sabia obedecer? Você acha que Deus alguma vez teve que obedecer a alguém? Não. Mas Jesus vem agora, com toda a humildade, e ele se submete aos ensinamentos de José e de Maria. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, faça assim, faça assado. E ele foi crescendo naquilo que ele se propôs. Ele foi crescendo em sabedoria e graça. Sabedoria e graça. Ou seja, diante de Deus e dos homens. A palavra de Deus diz lá que em Lucas, você vai percebendo que teve um dia que ele se encontrou com os mestres. Ele poderia simplesmente acabar com a vida deles ali, mas ele humildemente conversou. Todos perceberam que ele tinha grande luz, mas ele não usurpou nada naquele momento. Para você ver, ele ia crescendo, cheio de graça e de verdade. E a palavra de Deus fala que se nós queremos ter mais favor, precisamos crescer em humildade. Quanto mais eu me humilho na presença de Deus, mais ele me exalta. A palavra de Deus fala em 1 Pedro 5,5: rogo igualmente aos jovens, sede submisso aos que são mais velhos, outros sim no trato de uns com os outros, cingidos de toda humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo aos humildes concede a sua graça. Ou seja, humildade é abrir mão do ego, é abrir mão do meu merecimento, da soberba, da rebeldia, de tudo aquilo que me enche de justiça própria. Se tem algum merecimento, o resultado disso vai ser sempre rebeldia. Mas a graça de Deus é como a água, sempre flui para baixo. Se eu me humilho, Deus derrama. Ela não é como piscinas, né? É mais como represas que vai afundando, ou seja, vai descendo, vai escorrendo. Aleluia, meus irmãos. Amém. Nós queremos ter graças multiplicadas nesse lugar no nome de Jesus. Ou seja, quanto mais eu aprendo e vou me humilhando na presença de Deus, mais Ele aumenta o favor sobre a minha vida. O descanso traz favor. O diabo quer o tempo inteiro fazer você sair enlouquecidamente. E às vezes as pressões fazem isso, né? Eu tenho orado a Deus, Senhor, não deixa eu perder o favor. Eu quero o favor do céu, porque eu me considero abençoado, sou favorecido. Os irmãos me olham com os olhos de favor. Eu vou para a internet, eu falo na internet, as pessoas ficam maravilhadas e me mandam mensagem de qualquer lugar. Eu falo, olha só o favor de Deus sobre a minha vida. Eu me sinto favorecido e eu quero mais favor. Eu entendo que há momentos na nossa vida que parece que você tem que ir lá e resolver na tora, não é verdade? Mas nesses momentos você deveria simplesmente deixar Deus fazer. Esses dias atrás eu estava cheio de pressão na cabeça, e aí eu fui dormir, não dormia. Aí dava 1 da manhã, 1h30. Na hora que deu 2 horas, Deus falou comigo, falou assim: entra no descanso e dorme, eu cuido de você. Deitei a cabeça e dormi. No outro dia, deitei a cabeça e dormi. No outro dia, deitei a cabeça e dormi. E agora estou dormindo à noite, até o Arthur entrar no quarto e acordar. Porque ele vem, eu acordo e falo. Mas você está entendendo? Ou seja, quando você verdadeiramente confia que seu pai cuida de você, você vai colocar a cabeça nele. Amém. Você está entendendo? Se eu reconheço nesse dia tão especial, meu pai cuida de mim,
que todas as vezes que eu corri enlouquecidamente, depois você percebe que foi desnecessário, porque ele já vinha fazendo e a coisa já vai acontecendo. Toda vez que o diabo pressionar você, coloca nas mãos de Deus. Toda vez que ele te colocar contra a parede, e vira e mexe vai acontecer. Eu lembro um dia, quando eu tomei um prejuízo, e a Crisânia falou assim: você vai deixar de novo? De novo, naquele dia, eu me enchi de tudo que é ruim. Eu falei: não vai acontecer, eu vou resolver. E ia mesmo, que Deus sabe que eu ia resolver. Mas no meio do caminho, Deus manda alguém, nada a ver. Fala: pastor, você por aqui? Eu: sim, eu por aqui. Deus mandou falar com você. Eu falei: fale. Falou: não faz o que você quer fazer. Porque já era uma decisão. Tem coisas que você decide no coração e vai e faz. Já viu isso? Desceu do coração, meu irmão, vou fazer. Então quando Deus falou: vai para Portugal, e o negócio desceu do coração, não tinha muito o que fazer. Nós recebemos várias outras equações que poderiam ter ficado no Brasil, mas desceu, está resolvido, nós vamos. Então, depois que desce, eu falei: se esse cara não me pagar, vou matar ele. Pastor? Sim, pastor que se sentiu roubado. Senti não, fui roubado. Aí, no meio do caminho, Deus falou: ele não faz isso, usando uma pessoa completamente não sabia de nada. Eu falei: amém, graças a Deus por Jesus. Então, aí eu percebi que era Deus, e quando Deus fala, eu quero, e deixa Deus cuidar de mim. Queria que você ficasse em pé no seu lugar. Hoje é um dia muito especial para nós.